E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre o meu RPG de LoL e o sistema que eu escolhi para ele. Bom, conheçam 3D&T. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho do sistema e porque a minha decisão de escolher esse sistema e não outros, como o... Eu não lembro se o nome certo é Rune Arcana, mas se eu não me engano é isso, o nome do RPG que tem, que temos todo ele em português, né? Eu acho que ele foi criado por um brasileiro, mas tem um sistema chamado Rune Arcana, que eu conheço um pouquinho de cima, porque um amigo meu já tentou narrar ele pra gente, mas eu não consegui compreender ele o suficiente na época e decidi optar por um sistema mais fácil, tá? Já já eu explico também um pouquinho mais do que. Mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho de 3D&T e depois eu vou falando mais um pouco. O que é 3D&T? Ele é um RPG da Jambô Editora, você pode utilizar o cupom SCARAB aí, tá? Logo embaixo do login do 3D&T aqui, que ajuda demais o grupo, ok? Que eu não vou fazer mais parte daqui a um tempo, mas vocês podem ajudar sem problemas nenhum, vai ajudar mesmo assim, mesmo que daqui a um tempo não esteja mais junto com a, a galera do Scarab, né? Bom, então vamos seguindo aqui para baixo. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o sistema 3GT da Jamba Editora, tudo mais, ele, primeiro, tá nessa edição Victories, então ele já teve outras edições, mas essa é a nova edição e a que mais, assim, a gente está comentando sobre. Esse sistema, ele se propõe a ser de qualquer universo. Esse aqui é um dos universos do próprio 3DT. Você fala assim, como qualquer universo, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer um medieval fantasia, você pode fazer um cyberpunk com ele, você pode fazer um mundo estranho que nem esse, onde ao mesmo tempo que ele é medieval, ele já é no futuro. Então a galera que luta contra um dragão, né, como vê nessa ilustração aí, tem um homem meio lagarto lutando. Os outros jogadores que estão aí na party, digamos assim, uma delas é tipo uma maga, mas eles estão lá tocando numa banda na próxima página. Então, em umas páginas depois, ele já tá tocando numa banda, num mundo tecnicamente falando bem atual, né? Um mundo moderno. E também temos esse aqui, essa ilustração do lado, que é, se eu não me engano, do cenário original ali do 3D IT. Era esse cenário com essa galerinha aqui, com essa ilustração bem interessante. Por que que esse sistema é um sistema que eu acho muito bom as pessoas conhecerem? Porque ele é um sistema simples, rápido. Olha a ficha dele. A ficha dele tem uma página apenas e tem muita pouca informação que você precisa entender. Você tem que entender ali os atributos, digamos assim, do seu personagem, o nome do seu personagem, o arquetipo, se você joga com arquetipo, pois é opcional, o XP desse personagem, ali os PTs desse personagem, que são os pontos que ele pode utilizar, né? Quantos pontos esse personagem ele foi formado, qual é o ponto desse personagem, qual é o nível de poder dele, tecnicamente falando, assim. As vantagens, as desvantagens, as perícias, as técnicas, que esse personagem aqui não tem nenhuma, porque ele é um personagem inicial, e o inventário dele, que a única coisa que tem de difícil é que você vê lá embaixo que tem itens comuns, incomuns e raros. Tá, é só uma forma de definir os itens para que você tenha uma limitação. Você só pode ter um item raro, você não pode ter 5 itens raros. E aí, são itens normais, como cura, como vocês conseguem ver aqui. E que em qualquer sistema você pode tratar da forma que você preferir. Cura para você pode ser um remédio, pode ser um injetável, pode ser uma poção. Tanto faz. Por isso que eles tratam o nome como cura menor, ok? Ou magia menor, que é uma cura de magia, uma cura de mana menor. Ou de seja lá o que for, para você pode ser energia, tecnologia, você que decide. Então é uma ficha rápida, simples e muito, muito legalzinho. Esse praticamente é o lema do sistema, né? É, é rápido, simples e divertido, algo do tipo, mas eles têm um lema bem interessante, ok? Então, os atributos dele são algo simples. Você tem o seu poder do seu personagem, a habilidade dele e a resistência. Eu não vou ler o que cada um deles faz aqui no momento, mas só para você ter uma questão aí na sua cabeça. É o quanto você consegue ser forte em poder, não só físico, mas em poder até mágico, né? Então, o teu poder é a tua capacidade de impor força, a tua habilidade é o quanto você é bom com agilidade, com movimentos. Então, é literalmente as habilidades que seu personagem tem referente a os sentidos, normalmente, né? Tem mais ligação com os sentidos. Então, como você é habilidoso para escutar as coisas também.
E a resistência, que é praticamente o vigor do seu personagem, o quanto ele consegue resistir a algo, suportar as coisas. E cada um deles cria um atributo secundário. Então, poder você forma pontos de ação. Você gasta durante o jogo, dependendo do que você for utilizar. Então, vai ter coisas que vão falar, você gasta PA. Tem coisas que vão falar, você gosta PM. Tem coisas que vão falar, você gasta PV, né? Então, ou você recebe dano no seu PV, no caso, né? Então, cada um deles faz. Então, poder cria pontos de ação. H, né, a habilidade, cria pontos de mana. E a resistência cria pontos de vida. Então, é um cálculo simples. Tem ali o cálculo, né? O seu PA é igual ao seu P, né? Então, você tem pontos de ação igual ao poder. Você tem pontos de mana igual a 5 vezes a sua habilidade. Então, um H, 5 vezes H. E pontos de vida são 5 vezes a sua resistência. Coisa simples, básica. Você tem três. Nossa, não tô sabendo contar, gente. Você tem 3 recursos no jogo para se utilizar. Você não precisa se preocupar com 15 coisas, com 15 tipos de pontos diferentes e tal. Você tem 3 tipos de pontos para considerar. E a vida é bem básica. Quando você apanha, você perde vida. Quando você usa algum poder, você usa mana. E as ações também são utilizadas dentro do jogo em certas situações, ok? E são utilizadas, como ele disse aqui, para melhorar testes, ok? Bom, descendo aqui para baixo, eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês com relação à vantagem, que é onde mora a alma desse jogo. A alma desse jogo eu chamo de vantagem. Porque o que acontece? Ele é um jogo onde você tem algo simples, ok? Então você não tem 1000 tipos de armas, 1000 tipos de coisas que você pode ter. O que define o que o seu personagem é as vantagens que ele tem. Então, você pode criar um personagem ali que o foco dele é mais atirar, ok? As armas em si não são um elemento que você precisa pegar como equipamento dentro do jogo. Seu personagem tem armas. Ah, mas eu não queria armas, eu quero jogar disparos de energia pelo dedo. Se o sistema se o sistema não, se o cenário comporta, né? Se seu mestre fala, ah, nesse mundo pessoas podem disparar raios pela mão. Você pode ter raios pela mão. E a partir deles, você vai criando seus personagens. Então, tipo assim, você quer alguém que consiga atacar muito longe. Então você pega alcance. Então, coloquei aqui as pistolas daqueles paladinos de League of Legends, né? Eu não sou um cara tão formado em League of Legends, mas são os sentinelas. Então você tem as pistolas dos sentinelas aqui, por exemplo. Então você poderia, se você quer ser um pistoleiro, pegar alcance. Então você pode gastar pontos de PT. Os PT lembram que são aqui, ó, pontos PTs aqui, PTS, né? Então vocês podem gastar esses pontos para comprar essas vantagens. Então eu compro uma vantagem para ter um alcance maior. Então você melhora utilizando as minhas pistolas. Você pode pegar uma aceleração. Seu personagem se move mais rápido. Levando para uma ordem paranormal, isso daí seria tipo a sua caveirinha da morte, né? Aquele crânio preto espiral da morte que te concede ali a velocidade mortal. Nesse caso aqui você pode ter uma aceleração, que é algum item que te deixa acelerado, ou por si só você é uma pessoa meio flash, então você pode gastar o seu ponto de mana, então os seus pontos de magia, que no seu sistema pode ser chamado do que você quiser. Você pode falar que ponto de magia é a respiração do seu personagem, quando ele pega fôlego ele ganha poder. Você pode considerar que é tipo Dragon Ball, é o ki do personagem explodindo. Então a aceleração dele vem demandada dessa habilidade dele de utilizar os pontos de mana, ok? Esse mais ação aqui é para você ter mais pontos de ação, o que vai te favorecer dentro do jogo se você utiliza ação para alguma coisa, pontos de ação para alguma coisa no caso, né? Tanto para fazer as suas ações em si, quanto alguma habilidade exclusiva que você precise gastar muitos desses pontos. E você tem um acumulador, por exemplo, que você é uma pessoa que acumula lixo em casa. Não, brincadeira, não é isso não, o próprio sistema zoa com isso. Não deixei a parte mecânica aqui, mas praticamente cada vez que você acerta um ataque, você tem como gastar pontos de magia para o seu próximo ataque ser mais forte, ok? Simples aqui. Então, você com vantagem cria esse jogo, você brinca, tem vantagem para ajudar magia, tem vantagem para acertar um oponente com mais força, tem vantagem pra tudo, tá? Você tem aqui o ataque especial. Eu achei ele interessante por causa que ele é uma só vantagem, que ele tem vários e vários efeitos, ok? Então, aqui tem alguns mais interessantes que você pode
T que é tipo aqui, ó. Área. Todos os personagens perto do alvo também recebem o ataque. Você tem que gastar 3 PM, ok? Então, você tem aqui espiritual. O alvo perde PM ao invés de PV com esse ataque. Você tem que gastar um ponto de PM para ativar. Então, essa habilidade aqui já cria variedade de combate muito grande, ok? Então, você tem essa vantagem e temos também uma demonstração que eu quis trazer para vocês aqui. É, por exemplo, o Urgot. Eu peguei o Urgot, uma figura do universo de LoL, e pensei no que ele poderia ter. E isso numa olhada rápida. O que ele poderia ter? Ele poderia ter, por exemplo, vou começar de baixo para cima. Vida, ele tem mais pontos de vida, ok? Então, mais vida, ele tem mais vida. Porque ele é um cara grande, brutamonte, já apanhou muito na vida, e a vida dele é literalmente sobre ficar mais forte quanto mais dano recebe. Então, ele tem mais vida. Ele é vigoroso, porque ele é um homem robusto, forte. Olha o tamanho do braço desse cara, toma suco com certeza. Ele recebe mais 2 R, né? Ou seja, ele tem mais 2 no atributo aqui, deixa eu puxar aqui pra vocês, de resistência, tá bom? Então, ele tem esse bônus, ok? E também tem mais coisas aqui embaixo, ok? Um vídeo resumido, curto, para ser mais objetivo e direto, para explicar para vocês. E ele tem membros, mais membros. Por que eu coloquei mais membros? São essas perninhas de Urgot aqui, que dão a vantagem dele dentro do jogo, podendo fazer ali novos tipos de ações na hora que ele estiver lutando. Ele pode fazer ações a mais por causa dessa perninha dele, dependendo do quanto que ele gasta pontos. Então, isso aqui foi uma forma fácil de olhar o Urgot, pensar nas coisas que ele tem. E olha que eu nem olhei tudo. Ele tem um baita canhão de mão e ele ainda pode abrir o tórax dele e ter um triturador lá dentro. Então, você tem muita coisa que pode brincar. Desvantagens é o equilíbrio do jogo. Ao mesmo tempo que você tem coisas positivas, que são as vantagens que definem seu personagem, todo personagem tem que ter algo ruim, como um ponto fraco. Você pode escolher literalmente um ponto fraco do seu personagem. Se descoberto, se utilizado contra você, você vai ter problemas, ok? Então, o seu personagem tem um ponto fraco. Você pode criar isso para o seu personagem. Muito interessante. Você cria mais variedade do jogo. Lento é um mais simples. Você é lento, ok? Então, em testes de iniciativa, está sempre em uma perda. O que é uma perda? Vou te explicar mais pra frente, mas em resumo, é um dado a menos. Fúria, se você quiser ter um personagem que qualquer coisa, se ele tomou um tipo de dano, ele vai ficar estressado, ele pode bater nos outros e tal. Ele é um ser que fica descontrolado em certas situações. Então, ele entra no frenesi da batalha e quebra pau em todo mundo. Então, nós temos aqui Urgot. Eu também pensei em algumas desvantagens que ele poderia ter. Ele poderia ter dependência. Dependência por quê? O Urgot, ele tem esses canos, essas tubulações dentro dele que jogam esse líquido tóxico de Zal. Então, esse gás ou líquido tóxico de Zal. Então, o que eu coloquei aqui? Ele teria uma dependência. Todos os dias ele tem que consumir essa droga, porque senão ele fica fraco, ele cai inconsciente e tudo mais. Então ele precisa estar sempre abastecido por esse líquido. E ele tem o bateria. O bateria, eu pensei na mesma coisa, continua sendo líquido. Como que funciona a bateria? Se você zera o PM do seu Urgot, por exemplo, o seu personagem ele vai estar fraco, então ele vai ter ali algumas perdas em todos os testes, ele vai se dar um pouco mal, ou ele fica inconsciente, indefeso, dependendo da situação. Então, o seu personagem praticamente ali tem uma coisa que ele precisa se alimentar. Se ele for um robô, por exemplo, ele tem bateria, mas o Urgot não é um robô, mas ele usa esses líquidos que dão mais força para ele. Arquetipos são algo totalmente opcional. O próprio livro fala que você pode usar, pode não usar, dependendo da ocasião. Mas se você quiser, é uma facilitação. Você vai criar ali packs de raças, digamos assim. Então você tem um humano, você tem um aberrante, tem várias outras. E eles já te dão algumas habilidades ali quando você pega eles. Eu, exclusivamente assim, acho melhor a liberdade sem utilizar os arquetipos, tá? E nós temos também uma coisa que eu achei muito legal, que são as técnicas. Então, tem várias no livro, tá? E acho que se você for atrás, você vai ver inúmeras gente fazendo homebrews. Mas as técnicas são habilidades maiores do seu personagem. São como as magias que a gente tem em outros RPGs. Então, são técnicas exclusivas dos personagens, coisas que ele ganham através do XP. Então, você tem aqui o Prisão do Titã. É um ataque, custa 3 PE, alcance perto, requisito você tem que ter força 3, duração instantânea. Bateu, foi. Faça um ataque, você golpeia o chão,
atingindo com uma onda de choque todos os alvos, inimigos e aliados. Perto, né? O alcance perto, que ele diz aqui. Alvos que recebem dano acima do seu valor de resistência são derrubados. Um personagem caído tem perda em todos os testes até usar um movimento para se levantar. E nós temos aqui o relâmpago, para quem quer bater, dar um raio. Temos aqui um exemplo. Existem inúmeras outras no livro. Tem o Bola de Fogo, tem várias outras, mas decidi trazer esses dois só para explicitar como elas funcionam. É algo que eu recomendaria você dar um para cada personagem assim no começo do jogo. E aí tem técnicas comuns, se eu não me engano tem técnicas lendárias também. Então vão aumentando os níveis da técnica e a força dele. Porque eu acho interessante a diversificação no jogo. Então seria interessante você sempre dar uma técnicazinha para os jogadores. Principalmente pensando num cenário de LoL. Como que funciona o sistema em si? Eu não falei nada do sistema, porque ele é tão simples que eu deixei por último. Dados D6. Você usa D6, você pode jogar 1, 2, 3 dados. É isso. É isso? É isso. Você joga de 1 a 3 dados. Então, se você não tem nada de especial, o seu personagem e tal, ele sempre vai rodar um dado. Agora, se ele possui, por exemplo, a perícia relacionada a essa ação, então se ele tem lutar, ele gira um dado a mais. Então já foi para 2 dados, ok? E existem várias coisas que a gente chama de ganhos dentro do sistema, que você ganha um terceiro dado. Ah, mas o que é ganhos? Existe um ponto dentro do jogo, por exemplo, que se chama karma, que você pode gastar o karma para ganhar um dado extra, né? E o mestre ele pode utilizar o seu karma para desmarcar ele e fazer você perder um dado numa ação. Então você fica brincando com o mestre, né? Você nunca pode marcar 2 vezes. Você marca uma vez e só espera poder marcar depois que ele desmarcar. Além disso, tem a situação. Se você estiver num cenário, num ambiente que você está favorecido narrativamente, pois vamos falar, por exemplo, que você está atirando num cara que está exposto e você tá num pico de uma parte, assim, tipo, numa parte rochosa, no pico, e ele tá num cenário amplo e aberto, e você tem tira livre pra ele. O mestre pode considerar que você tem um dado a mais, ok? Mas, ao mesmo tempo, como eu já falei do Dharma, né? Tem um Karma, o Dharma. Você também pode perder ali um dado por qualquer outra coisa, como uma situação narrativamente que faça sentido você perder um dado, ok? E nós temos o acerto crítico, né? Toda vez que você faz o teste, você vai somar seu atributo contingente no lugar. Então eu somo meu poder, se for um teste de poder, eu somo minha habilidade, se for um teste de habilidade. Só que se você tiver um crítico, que é girar um 6 no dado D6, você soma seu atributo uma vez a mais. Então, se você jogou aqui, como tem um próprio exemplo, você vai lá, faz um teste e você tira 6 num dado, 2 no outro. E você tem 4 de poder. Se você fez esse teste e recebeu esses resultados que eu falei, você vai fazer o seguinte. Você vai só pegar o 6, que foi o seu dado que você recebeu, mais o 2, que foi o menor número que você teve, soma os 2, deu 8, né? E agora você vai somar o seu atributo 2 vezes, porque você recebeu um 6. Então 4, nesse caso, mais 4. Então 8, 16, ok? Então você teve um 16 no seu teste. Ah, mas e se eu rolar 2, 6, né? Se for 6, 6 e eu tenho 4 de atributo. Então você vai somar 6 mais 6, 12. Mais 4 é 16. Mais 4, 20. Mais 4, 24. Então você vai somando os seus atributos conforme você tire um 6. E por fim, a última coisa que eu tenho que falar é que... Opa, tá o nome arquetipos aqui, mas deveria ser combate. A última coisa que eu tenho que falar aqui é combate. Rodada de combate nesse sistema é simples. Você tem uma iniciativa, onde todo mundo vai fazer um teste ali com suas habilidades e a perícia luta. Quando chega a sua vez de agir, você vai poder utilizar o seu ataque, fazer a sua ação, ações, né? Seja lá o que você for fazer, mas se você bater em alguém, você vai ter que fazer um teste de luta com poder. E a pessoa que recebeu o ataque vai ter que fazer uma defesa, jogando um teste de resistência com luta contra o seu ataque, ok? E aí é uma coisinha fácil assim, ó. O dano é igual à diferença entre o ataque e a defesa, reduzindo os PVs do alvo. Ou seja, se você deu 10 no seu ataque, né, no seu dano, digamos assim, e o jogador teve 5 na resistência, então você deu 5 de dano nele, né? Se os
danos derem igual, né? Se você igualar ou der menor, o jogo pelo menos tem um mínimo de 1 de dano. Então você sempre dá 1 de dano no personagem pra não ficar aquela coisa super mega de tipo toda hora você bate, 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 bate e por o personagem ser forte demais, nada acontece. Não, você dá no mínimo ali 1 de dano no personagem. O combate é simples e as suas habilidades, suas vantagens, suas desvantagens são o que vão mudar o jogo para não ficar só um bate, 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 bate. Você tem habilidades diferentes para jogar. Esse é 3DT. Queria fazer essa aula introdutória 3DT. Eu não vou pegar o sistema e dissecar por completo como eu faço em alguns momentos. O sistema foi indicado pelo filho do Chocobo, então ele já tinha me falado do sistema há um tempo, mas eu não estava afim de pegar 3DT e eu tava narrando o Cavaleiro do Zodíaco e não acho que 3DT dava para Cavaleiro do Zodíaco não, mas pro LoL deu muito legal. Pra mim, como já falei, Runa Arcana, que é o RPG que é feito, se eu não me engano, por brasileiros ou é traduzido por brasileiros, algo do tipo, mas eu sei que ele tem todo em português, ele é bem bonito, o livro, eu já vi ele de perto. Ele não é pra mim porque eu não conheço LoL, eu não jogo LoL, eu quero jogar no universo de LoL, na lore de LoL. E aí, quando eu li aquelas coisas, eu achava que eu precisava de um mínimo básico para poder compreender. E aí eu esquipei e preferi vir para um TGT, algo mais simples, mais rápido e que eu possa focar na lore do game, não necessariamente nos combates e tal, mas também deixando eles divertidos quando precisam ser, pois o sistema suporta um combate divertido. Então, esse é 3DT, vou fazer isso também com outros RPGs. E, bom, para não ficar o vídeo mais longo, aqui que falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador. E fui.